É isso aí, galera. Segunda parte do História de Vida com o professor João Neto, referência na área educacional de Ituiutaba. Então, vem curtir conosco esse bate-papo muito legal. E assim, você falou, são muito tempo de carreira já, você já passou por várias escolas, está ainda, né, em experiências diferentes na docência, por exemplo, do ensino superior, do ensino médio e etc. Mas se você pudesse, assim, lembrar, talvez, sei que é difícil, talvez esse momento que a gente está vivendo agora é um momento que a gente sabe que é complicado do ponto de vista da saúde pública, mas para a educação, João, nesse tempo todo que você está aí na profissão, dando aula, se você pudesse elencar um seu maior desafio, teria como você falar assim, não, esse foi um dos maiores desafios que eu tive até aqui. E assim, é claro, né, o oposto disso, qual seria talvez sua maior conquista durante todos esses anos na docência? Eu diria que o maior desafio profissional foi em 2005, na verdade, final de 2005, quando eu estava já aqui no Municipal trabalhando e a professora Elaine Parreira estava na gerência do SESI e ela me convidou lá para a gente poder bater um papo com o pessoal de Belo Horizonte para criar uma escola em Ituiutaba do SESI de ensino médio. Né? E lembro que foi uma tarde de conversa, de argumentos, tentando provar, tentando mostrar a viabilidade técnica daquela escola. Aí depois veio o concurso, eu passei no concurso do SESI lá, mas foi um desafio por quê? Porque Ituiutaba tinha as escolas particulares já tradicionais e a gente estava tentando abrir uma escola que é, na verdade, num bairro. Uhum. Se você parar e pensar, Ituiutaba hoje tem as escolas de ensino médio centrais, né? Você tem 4 escolas ali, o GVC é que está mais afastado, mas está no centro ainda. Sim, sim. Né? Você tem o GVC, você tem o Santa Teresa, você tem do lado de cá o Ápice. E você tem o Colégio de Educação, o ex-nacional lá, Nassim. Então estão tudo ali no âmbito. E nós somos para a periferia, não é que é periferia, mas um bairro periférico. É longe do centro. Longe. Né? E essa escola foi em 2006, ela teve o primeiro ano. Né? Não, mas que legal, eu não sabia, você não imaginava, você participou da criação da escola, criação, que legal, de convencer o Parreira, que era na época o gerente regional, né? A Elaine tinha conversado com ele também, não foi a minha conversa que fez isso. Não, mas você estava né? lá, né? Mas eu participei dessa conversa também, nós ficamos uma tarde lá conversando, e eu falo isso, né? Na escola SESI, dessa turma de 2006, hoje, tem eu, o professor Iata e o professor Márcio Costa de Biologia. Né? Nós 3 somos os dinossauros lá do Estava lá no início. Então isso foi um grande desafio, por quê? Foi a escola que começou com a primeira série, com um número reduzido de alunos, a função dela é auxiliar os industriários, né? Porque o SESI trabalha, mas ela acolheu a sociedade de Ituiutaba também, e a escola está até hoje lá, hoje tem 3 séries, e existe um projeto de expansão da escola também. Então, quer dizer, a gente vê que isso foi um grande desafio profissional. Né? Uhum. Tiveram outros, mas esse eu lembrei aqui sim. Agora, eu falo o seguinte, ficar bem, né? Eu vou pensar o seguinte, eu entrei no Santa Teresa, no segundo contrato, eu entrei lá em 87 e a escola foi até 88 e parou o médio. Depois nós voltamos em 90 e eu estou lá até hoje. Né? Então eu tenho 31 anos de Santa Teresa. Né? E eu me sinto ali interessante porque eu estudei um ano lá dentro. Uhum. Então é como se eu estivesse retornando àquela casa lá e eu pudesse ajudar da mesma forma como eu fui ajudado quando aluno lá. Então, isso é gratificante profissionalmente, você pensar assim, que você tem esse período todo. Eu não trancei muito em escola. Quando eu passei no estado e fui para o Prata, no ano seguinte eu fui para o Maria de Barros. Uhum. 87 eu fiquei no Maria de Barros até 94. 94 eu fui para o Tônico Franco e no Tônico Franco eu aposentei. Então, você vê, eu só vivi 2 escolas do estado. Né?
e tinha passado pelo Israel Pinheiro com um contrato ali em 85, mais ou menos. No Santa Teresa, eu cheguei lá em 87, 88, mas eu falo que de 90, 1º de fevereiro de 90 até hoje, então, poder ajudar as pessoas, porque o pessoal tem que entender o seguinte, aquela escola também tem uma função social. Sim. Ela também tem bolsista lá dentro, ela também faz o lado social dela e ela promove a educação de qualidade. Né? Hoje o pessoal tem ali, usa o material Ari de Sá, que é o material do SAS, que é um dos melhores materiais pedagógicos que tem no país hoje. Então, quer dizer, é gratificante poder trabalhar e mais, você se sentir útil ainda dentro daquele processo. Eu acho que isso é, na carreira da gente que está no magistério, é demais. É você imaginar que você está dentro de uma escola, de uma instituição, há tanto tempo e ainda podendo contribuir, né, João? Assim, E tem um detalhe que eu falo que é responsável muito pela minha performance profissional, eu ter começado a trabalhar em particular muito cedo. Aí o cara fala assim, o que você quer dizer? Não, eu não estou falando que é melhor ou pior, não. É que na escola pública, quando você passa no concurso, as pessoas têm uma ideia de pensar o seguinte, agora acabou. Sim, estou tranquilo, agora eu vou tocar aqui. Não, e vocês foram meus alunos aqui no Municipal, e a aula que eu dava no Santa Teresa era a aula que eu dava aqui no Municipal, porque não tem como ser dois caras. Sim, eu sei. De desligar o canal e falar, agora eu vou entrar no canal X, agora não tem. Né? Então eu falo o seguinte, trabalhar no ensino privado é sempre interessante, por quê? Porque ele te cobra o tempo todo. O tempo você tem todo. Que se reinventando. Você tem que... Porque, na verdade, você é vendido. Eu sei. O cara vai estudar naquela escola lá porque o Zé está dando aula lá. Ele vai estudar lá porque o Eduardo está dando aula. Quer dizer, o sujeito vende o corpo docente e o material. Porque a escola é um espaço físico. Ela não tem... Sim. O que ela agrega na vida do aluno? O professor e o material. Então, o cara tem que pensar sempre o seguinte... Você está na escola pública, trabalha, faz o seu melhor, porque aqueles alunos que estão ali, eles dependem da sua performance para eles poderem chegar a ser alguém na vida. Né? Nós não podemos falar, não, eu estou acomodado, eu nunca me acomodei. Né? Eu lembro que eu fui fazer mestrado na UFO em 2007. Já estava com a carreira consolidada e foi fazer o mestrado. Eu chegava lá em Uberlândia e o pessoal me perguntava, eu era o mais velho da turma, né? E o pessoal me perguntava assim, falava, e era divertido, porque a maior parte do pessoal lá, né, eu ia de ônibus, né? O pessoal não entendia porque eu ia de ônibus, porque aquelas 2 horas de viagem eram 2 horas de descanso. Eram. E trabalhava, né? Trabalhava, ia na quinta-feira, 4h30 da manhã aqui, para Uberlândia, assistir aula o dia inteiro lá. 6h15, pegava o platinho de volta e eu falava para os caras, gente, eu não venho de carro, porque se eu vier de carro eu vou morrer. Eu tô cansado, eu prefiro muito mais o motorista tocar lá na frente. Ué. Né? Uma boa estratégia também. Não, e eu tenho um amigo que trabalha na NTT em Uberlândia, e ele mora aqui em Tutaba, amigo de infância mesmo, pessoa muito especial. E ele voltava na quinta-feira comigo, a gente voltava conversando. Então, na volta eu acabava não cochilando, mas eu vinha conversando com ele e pondo o papo em dia. Vivendo também. Vivendo também. Então, eu falo para as pessoas. E outra coisa que eu fiz também foi depois ir para Itajubá, lá para a Unifei, fazer uma pós lá na área de web design instrucional. 2012, né? Atravessar o sul de Minas aqui. Por quê? Porque naquela época a gente sentiu que era o boom da internet e você tinha que ter essa formação para poder montar o que hoje a gente está vendo aqui. Eu lembro que, só para poder ilustrar isso aí, o pessoal está voltando a falar em WebQuest. Né? WebQuest. A pós-graduação da minha esposa, que fazia comigo o mesmo curso lá, era na WebQuest, em Lavras, em 2003. Olha aí. Em 2003, a gente falava em WebQuest. E agora eu estava numa live esses dias, o cara falando de WebQuest como se fosse a coisa mais moderna do mundo. Inventou a roda agora. Eu pensei, rapaz do céu. Eu até chamei ela lá, ela estava lá em casa,
não estava assistindo a live, eu chamei ela e falei aqui, ó, depois você vai ver esse pedacinho aqui da live, que o cara tá falando de WebQuest aqui, ó. É o negócio mais moderno que tem hoje. Quer dizer, agora que a gente tem que entender é que tudo é reinventado. Sim, sim. Você tem que dar uma outra roupagem para aquilo ali. Porque 2003, por que o WebQuest não pegou? Não tinha computador para aluno. É verdade. Você botava 4 alunos no Era outra laboratório de informática, também. os laboratórios de informática com a estrutura tudo precária. Hoje você tem condição de fazer porque cada aluno está com um computador. Sim. Então, hoje é o momento da WebQuest mesmo, né? Mas pena que ela foi... Hoje um celular faz o que um computador faz, né? O aluno talvez não tenha um computador, mas você tocou num assunto, João Neto, que está acontecendo muito, assim, esse ano principalmente, porque o ano passado, aquele processo de pegar aulas, processo de designação, os professores pegavam e eles tiveram que se adaptar, né, durante a pandemia. E esse ano, o que acontece, que a gente tem visto, pelo menos eu tenho visto muito, é professor que desiste. Ele pega as aulas e, você vai ter que trabalhar com essa plataforma, que é o Google, né, o Google for Education lá, que tem o Google Meet e tudo. Quando eles veem que precisa usar isso, eles desistem. E aí isso talvez seja essa questão que você falou de buscar se aperfeiçoar mesmo, né? Porque você falou do curso que você fez aí lá atrás, né? E talvez tem professores que estavam dando aula com você lá atrás e não fizeram, que hoje talvez desiste de uma sala de aula por causa das dificuldades. A história de ser fora da época é o seguinte, em 2003 nós fomos para Lavras fazer informática e educação. Por quê? O Proinfo é de 1998. O Proinfo veio, era um boom, né? As escolas vão se informatizar. Demorou um pouco. Aí vamos para Lavras para poder o quê? Para poder entender como é que é isso, né? 2003. A ida para Lavras me despertou voltar para Uberlândia fazer o mestrado, porque esse mestrado, ele era uma área de pesquisa, uma linha de pesquisa que Uberlândia não tinha, que era Química e Educação. Eu ia fazer mestrado em Uberlândia, para mim ter um título, para me pregar na parede lá, de uma coisa que não tinha nada a ver com educação, não ia, né? Sim. Aí eu teve o Pró-Ciência, que foi um projeto, um programa do governo, e no Pró-Ciência eu descobri uma professora de Química Uberlândia, a professora Rejane, né, que foi minha orientadora depois do mestrado, e ela me falou que estava na iminência de abrir aquilo ali, né, abrir aquela linha de pesquisa, e isso demorou um tempo, mas abriu, né? Sim. E eu concluí o mestrado lá, o professor Zé Gonçalves, que está aqui na UFO hoje, era da minha turma também, né? Eu concluí, ele concluiu acho que uns 20 dias depois. Então, a gente vê o seguinte, se você não tentar buscar ver o que as outras pessoas estão fazendo dentro da sua profissão, você vai ficar só no seu casulo. Sim, a gente tem... Aí você fica muito restrito, Sim. né? Subir, eu brinco muito com os meninos, eu falo, subir no muro e dar uma olhada no vizinho, é uma ideia de você saber o que o vizinho está fazendo. De repente o vizinho está construindo lá um arsenal lá para te atacar e você não está sabendo, né? No bom sentido, ou seja, ver o que os outros estão fazendo. E aí, essa pandemia mostrou um detalhe muito importante. As pessoas se abriram. As pessoas se ensinaram e ensinaram os outros, e tutorial apareceu, e saiu gente para todo lado, e todo mundo ensinando tudo. E hoje não tem como você buscar. Semana passada uma professora me fez um questionamento, eu falei para ela, se você foi no YouTube, porque é mais fácil perguntar do que procurar, né? Sim. Você entendeu a história? Sim. É o hábito de não procurar do professor. Falei, se você entrar no YouTube lá e escrever o que você quer saber aí, você não vai vencer olhar a quantidade de tutorial que tem lá para resolver. Agora, você quer que eu grave um vídeo para você, te mostrando como é que faz isso? Falei, não, eu até queria te ajudar, mas eu acho que eu vou te ajudar mais, te mostrando que é possível pesquisar e entender. Porque esse é o detalhe. Né? Hoje você está com a plataforma lá
do Classroom. Uma semana que vem você está no Zoom. Você tá no, o mercado pede isso também. O mercado vai te mudando. Isso, aí o cara te contrata para uma outra escola e chega lá e fala, mas isso aqui eu não trabalho, eu só trabalho naquela outra. Né? Não, a gente vai se adaptando. Né? Se você usa um chinelo e o chinelo acaba, no bom sentido, assim, a indústria quebra, fecha, vai andar descalço? Não, vai mudar. Sim. Então, é verdade. Busca encontrar referências na educação. Zé, você vai fazer o jogo rápido? Eu queria só perguntar mais uma pra gente aproveitar que o João Neto tá aí, porque você falou do mestrado e tudo, e a gente fez, né, Zé? A gente teve... Eu fiz, inclusive, em Uberlândia também, na UF e tudo, e eu percebi uma coisa assim, até na sua fala, que eu também não quero sair daqui, sabe? Eu quero continuar em Ituiutaba e tudo, muito pelo apego que eu tenho também, pela minha família que está aqui, pelos meus pais. E assim, eu quero saber de você, que você comente você, né? Porque eu vejo muita gente assim, eu vou fazer faculdade e vou ir para outro lugar. Eu quero ir para morar numa cidade grande, assim, numa metrópole e tudo. E eu quero saber se você se sente realizado com esses anos de profissão aqui em Ituiutaba. Claro, você trabalhou em outros locais, né? Mas Ituiutaba é o lugar que você está aí a sua vida inteira praticamente. Quando eu concluí o mestrado, a primeira pessoa foi até a Rejane, minha orientadora, que ela falou, agora você vai fazer concurso e você vai sair, né? E eu falei para ela, foi negativo. Agora é o seguinte, eu tenho um cargo municipal e tenho um cargo no Estado. Eu não vou largar nenhum dos dois, porque esses cargos estão já da metade para o fim, mais da metade. Sim. Abrir mão disso e começar uma outra vida lá fora era quebrar todo o meu relacionamento que eu tinha tido com a minha mãe, com a minha irmã, com os meus filhos que estavam sendo criados aqui. Eu não teria como abrir mão disso. E outra coisa, a gente tem que entender o seguinte, a porta vai abrir na hora certa. Não dá para você ficar... mas... E outra, eu sempre falei o seguinte, eu trabalhei na faculdade, eu dei aula na faculdade, e o ensino médio sempre me atraiu mais do que a faculdade no tocante à formação que eu falo que é o legado que o Thierry deixou para mim, né? Eu ajudar as pessoas a se encontrar como ele me ajudou. Sim. O cara da faculdade, ele já se achou, ele já se encontrou. Dificilmente você vai ter o cara que vai voltar e vai mudar de figura, né? Sim. Mas a maior parte deles já estão encaminhados. Então, eu vejo o seguinte, tem um mestrado, tem ótimo, quer dizer, você vai vender um produto de melhor qualidade, porque você tem uma formação mais profunda naquilo ali. Sim. E você consegue ter um olhar diferenciado em relação ao aluno que fez só a graduação. Mas isso, com o tempo, vai dar certo, né? Não tem por que falar assim, eu terminei, agora eu tenho que viajar, eu tenho que mudar, eu tenho que... Agora, eu tenho colegas que optaram por isso e foram embora, né? Tem gente hoje que está no Acre, né? O Acre existe, está lá no Acre, né? As pessoas questionam isso e ele existe, a gente conversa pelo Zap de vez em quando, né? Mas eu particularmente não iria, por causa desse apego meu com relação à minha mãe, à minha irmã, à minha esposa. Aqui em Ituiutaba tem mercado, né? E tem mercado. Ituiutaba não é uma cidade que você não consiga. Agora o cara vai assim, não, tá tudo fechado aí. Não tá. Não tá fechado. Esse é o detalhe que a gente tem que entender. O mercado não está totalmente trancado. E para os bons profissionais, sempre vai aparecer. Sim. Agora, não é que vai aparecer hoje. Né? Sim, é. Isso você vai ficar de olho aí e você vai ficar pensando com relação a isso. Né? É o que eu digo ali, por exemplo, eu tenho um trabalho que é o projeto Tira Dúvidas lá da Biblioteca Municipal. Né? Esse eu tenho que falar dele porque que encaixa nisso daí. Sim. De vez em quando aparecem lá pessoas que estão preparando para vestibular, que estão lutando ali, e pessoas que já formaram. Né? Eu lembro que em 2019, 2020 é a pandemia, 2019, eu tinha lá uma aluna lá que estava preparando para fazer, ela estava lutando para fazer vestibular de medicina.
E ela tinha feito biologia na USP. Ó. E ela estava aqui, então eu estava. Tava aqui. Ralando para fazer vestibular. E eu chegava na biblioteca, ela já estava lá. E ela não fazia só química, ela ficava estudando lá. De vez em quando ela subia lá, ia bater um papo comigo, tirava alguma dúvida, alinhava alguma coisa que precisava lá. Mas você vê, graduada em biologia, querendo realizar o sonho dela, que era fazer medicina. Né? Uhum. Ela, no meio do ano, ela vai para São Paulo fazer um cursinho lá que ela tinha conseguido lá. E no final do ano ela foi lá me dar um abraço e contar que ela tinha passado em 6 federais. Que isso. Que legal. Isso é legal demais, né? Aí você fala assim, mas bem, eu chegava na biblioteca 8 horas da manhã, a bicicletinha dela estava amarrada lá de fora já. 5h30 da tarde eu saía de lá, a bicicletinha dela estava amarrada lá. Uhum. Tinha um foco. E aí esse agradecimento é que eu falo que faz parte, esse é o melhor salário da profissão. É o salário que na verdade nunca vai acabar. Né? É você sentir o seguinte, eu participei com uma migalhazinha daquela conquista dela lá, mas prova que o projeto também funciona. Aí vem a pandemia, março as aulas param. Aí você para assim, nós temos o projeto desde a época do prefeito Publio Chaves. Como é que nós vamos fazer para seguir com o projeto? Como é que nós podemos continuar ajudando os alunos? Qual que é a forma que os alunos estão tendo aula? Remoto. Então vamos atender os caras de forma o quê? Remoto. E a gente grava vídeo, e os vídeos chegam pelas redes sociais. Chega pelo meu Facebook, chega pelo Instagram, aparece lá pelo canal lá do YouTube. A Biblioteca Municipal tem um Instagram, tem um Facebook. E esse negócio é tão engraçado que um dia, sem querer, naquele compartilhar lá do YouTube, eu posto no Twitter também. Sim. Eu fui postar no Twitter, postei no LinkedIn, que eu também tenho o LinkedIn. Só que é uma rede completamente diferente. Cara, no outro dia tinha 88 visualizações lá no vídeo. Foi por acaso e... Eu falei, cara, mas isso aqui é um mercado, ué. Sim, é. Isso aqui, né? Sim. Aí eu falei, não, mas não sei. Não postei no outro dia, não, porque eu posto a média de 7 vídeos por semana. O inbox meu encheu. Os caras perguntando, não tinha mais, aonde que tava, né? Porque lá não tinha o meu link do canal do YouTube. Foi um negócio postado meio sem querer. Sim. Né? Aí eu comecei a fazer um trabalho de postagem mesmo, divulgando o canal, mostrando isso. Porque isso, eu penso o seguinte, quando o Zé ia lá na biblioteca e eu tirava a dúvida dele, o Zé era um. Mas se o Zé e o Eduardo eram 2. Cara, hoje eu vejo o meu leque de visualização no final por vídeo, compilando todas as redes sociais, eles ultrapassam 400 visualizações por vídeo. Isso é legal demais. Quer dizer que eu estou ajudando 400 pessoas, ou sei lá se conta dobrado, se a pessoa vê 2 vezes, conta 2 vezes, não sei. Isso não me preocupa, porque eram 2 que eu ajudava e hoje eu estou ajudando 200 vezes mais. Então, o projeto, ele funciona dessa forma. E você recebe vídeo. Eu recebi um vídeo de uma menina, eu até gosto de falar disso, do Ceará. Ela pediu me comentar um exercício que tinha caído na estadual do Ceará. Ela não tinha entendido o exercício. Eu até falo na gravação do vídeo, eu não cito nomes, porque é aquela questão, acho que o anonimato ali é melhor, né? Senão eu ia acabar fechando o mercado. Né? As pessoas iam ficar, pessoas não querem se expor, mas eu falo que é um aluno lá do Ceará. O negócio tem alcance assim que é... A internet é infinita. Um negócio que... Então, aí o pessoal fala assim, mas eu entro lá no YouTube seu lá, tem 5, 6, 8, 10 visualizações. Eu falo, cara, se tivesse uma, se aquele que me pediu, porque o que me pediu, eu não sei se ele vai ver no Facebook, no Instagram, no YouTube, eu não sei onde ele vai. Mas se ele vê... Se um vê, eu resolvi o que era o meu problema. Sim. Agora, se eu tenho aí 300, 400 visualizações, eu atendi em média 2.000 alunos por ano na Biblioteca Municipal, né? Hoje eu vejo que isso extrapolou. Eu 7 vídeos, se você pensar 7 vídeos com 400 visualizações ao todo, são 2.800 mês. Né? Isso vai dar mais de 30 mil ano.
Então, a gente tem que... É o nosso trabalho, é ajudar as pessoas, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Isso é legal demais, João. Assim, a gente já está finalizando, eu quero demais agradecer, eu acho que foi... Eu, assim, aprendi muito, além de escutar a história do João Neto, que é uma referência. Essa dos caras. Mas a gente tem uma brincadeira que a gente faz com todo entrevistado, que é o chamado jogo rápido. Eu já vi nos vídeos lá. Então aí... Eu sou freguês do canal. Aliás, depois a gente vai deixar aí na descrição sou freguês do canal. O link do canal do professor João Neto. O dia que eu vi o Zé me falando do canal, eu virei freguês, porque eu falo... O YouTube, para mim, é um negócio que é a minha praia. Ali eu gosto de... É bom, né? É bom que ali você viaja, você tem muita informação, você tem... Isso é bom demais. Faça como o João Neto, nos siga aí. Inscreva no canal. Faz do clique, como é que eles falam? Dá o like. Dá o like aí e me escreve aí e coloca todos. Tá aí, pronto. O primeiro de cima para baixo, todos. Tá aí, a dica boa. João, vou falar a palavra aqui, você vai falar a primeira coisa que vier à sua cabeça. Ixi, esse é bom. Educação. Escola. Química. Hélio Franco. 2020. Ano complicado. 2021. Esperança. Futuro. A Deus pertence. Brasil. Estamos ferrados. E eu quero deixar, se você quiser falar mais alguma coisa, João, agradecer mais uma vez a você que chegou até aqui assistindo esse bate-papo com essa referência. Nosso professor, professor não deixa de ser professor, né? Sempre que a gente encontra, e eu sempre digo uma coisa, o professor de todas as qualidades, desafios, problemas que a gente tem, uma coisa a gente referência, seja boa, seja ruim, o professor é uma referência, né? E eu queria que você, João, mais uma vez te agradecer de coração, porque tá difícil a gente fazer qualquer coisa nessa pandemia. Se você quiser falar mais alguma coisa, o Eduardo também, pra gente encerrar. Essa frase sua da referência, eu sempre me preocupei com ela pelo seguinte: a gente tem que lembrar que nós temos pessoas em formação na mão da gente. E é muito importante que você tenha um comportamento digno, né? E que eles possam se espelhar da mesma forma como eu pude me espelhar no professor Hélio Franco, né? Eu não vou deixar nunca de divulgar o nome dele, de falar o nome dele, porque eu falo que ele é a pessoa responsável profissionalmente para me chegar onde eu cheguei. Eu sei que tem os meus méritos, eu tenho a minha luta, o meu trabalho, mas se ele não tivesse me aberto essa porta, me mostrado, vai por aqui, esse caminho é o caminho que vai dar certo, eu não teria conseguido chegar aonde eu cheguei. Então eu falo sempre para as pessoas: aproveitem a escola, aproveitem os professores que vocês têm, aproveitem esse ano complicado que a gente teve e que a gente está tendo ainda, mas não deixe de estudar, porque o que acontece? Isso uma hora vai acabar e você vai se ver perdido, parado, no meio do nada, e você está sem referência. Não adianta você fazer prova com o caderno na mão, o grupo do submundo do WhatsApp lá passando resposta, isso não vai resolver nada, porque vai chegar um momento que você vai fazer a prova do Enem, e na prova do Enem não tem grupo do WhatsApp, não tem vizinho, não tem amigo, não tem livro, é você e mais ninguém. Então isso daí é fundamental nesse momento, você entender que com ou sem pandemia, a vida vai continuar, né? E como eu disse, quando eu falo com relação à situação nossa, eu sinto o seguinte, né? Era para ter vacinado os professores para que a gente pudesse ter voltado com segurança para tentar diminuir um pouco essa carga que está em cima dos alunos e do pessoal profissional da educação, né? E por isso que eu comento o que eu penso em relação ao Brasil, porque nós não tivemos esse merecimento, né? O pessoal de comorbidade é mais importante. Não, eu não estou tirando, não. Eu estou tirando a história de vacinar eles e eu também, né? Quando fala é o profissional da educação, é o professor, é o inspetor de aluno, é o secretário da escola, é a escola em si. Porque o que vai adiantar se você deixar isso perdurar? Agora, querer fazer o retorno sem segurança, aí é complicado. É isso. Verdade. A gente agradece muito o João Neto pela presença. O João Neto é a referência da educação aqui pra gente, né? E assim, eu dizer que eu estou muito feliz também, porque a gente eu particularmente tinha mais uma grande imagem dele dentro da sala de aula como professor,
e saber um pouco mais da sua trajetória e da sua vida, o que você falou aqui pra gente, foi um momento muito especial aqui para nós. É isso. Então, você que conhece o professor João Neto, siga aí ele nas redes sociais. Nós vamos deixar o link aqui. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Presente História, nos seguir lá no Instagram, @hpresente. E você acabou de escutar, de ouvir esse gostoso bate-papo do Histórias de Vida.